Quanto maior a guerra se torna, mais ela favorece o Irã e pressiona Donald Trump a resolver essa bagunça que ele criou, sem ter conseguido alcançar nenhum dos seus objetivos. Os americanos não conseguem defender a si mesmos nem seus ativos no Oriente Médio. Então, todas essas bases, cerca de 800 bases ao redor do mundo, não foram feitas para proteger países que não precisam de proteção. Elas foram feitas para ocupar esses países, para criar uma base avançada. São para conduzir guerra contra outros países. É por isso que o CENTCOM está sediado no Bahrein, para atacar o Irã. Hoje, o declínio do Império dos Estados Unidos, por não alcançar seu objetivo militar contra o Irã, será o começo do fim do Império Americano. E isso vai começar pela Ásia Ocidental. E já está começando. Bem-vindos, todos vocês. Eu sou Lena Petrova, com um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. É com muito prazer que recebemos de volta ao programa nosso grande amigo e especialista em política do Oriente Médio, Elijah McNair. Elijah é analista político e correspondente veterano em zonas de guerra, com mais de 35 anos de experiência cobrindo o Oriente Médio e o norte da África. Elijah, seja bem-vindo de volta. Muito obrigada por reservar um tempo para nós. Olá, Lena. Muito obrigado pelo convite. Estou muito animado com esta conversa porque há muitas coisas acontecendo no Oriente Médio e elas são muito significativas. E eu realmente mal podia esperar para falar com você sobre isso. Então, nos últimos dias, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã parece ter entrado numa nova fase. Agora ela está se alargando e se expandindo. A Arábia Saudita e os Estados Unidos realizaram ataques conjuntos contra o Iraque em 29 de julho, o que, é claro, marca o primeiro ataque saudita contra um aliado do Irã reconhecido pública e oficialmente. Qual é a importância desse acontecimento na guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã? Isso é altamente significativo, porque é a primeira vez que a Arábia Saudita se junta aos americanos em um ataque, ou vice-versa. Mas acho que o principal ataque foi realizado pelos sauditas, e menos pelos americanos, pela violência do ataque. A razão pela qual os sauditas disseram que se trata de um ataque conjunto é evitar o sectarismo, porque é amplamente conhecido que a Arábia Saudita apoiou os jihadistas sunitas na Síria e no Iraque. Al-Qaeda no Iraque, e mais tarde transformados no ISIS no Iraque, e depois no ISIS no Levante, na Síria, quando Abu Bakr al-Baghdadi, o chefe dos ISIS, se mudou para o Então, a disputa entre a Arábia Saudita e o Iraque começou de forma realmente dura, não quando Saddam Hussein bombardeou alguns países do Golfo ou ocupou o Kuwait, mas quando os americanos chegaram, ocuparam o Iraque, removeram o presidente sunita Saddam Hussein e colocaram no poder a maioria xiita, que representava 65% da população. E como os sauditas não gostavam muito de ter, nas suas fronteiras, um país como o Iraque, com 35 milhões de habitantes, maioria em petróleo e, acima de tudo, amigo do Irã. Ainda assim, essa disputa durou de 2003 até a queda do ISIS em Nínive, entre 2018 e 2019. Until the fall of ISIS in 2019, in Nineveh 2018-2019. Iran played a major initial role in O Irã desempenhou um papel inicial importante na derrota do Daesh. E depois, os americanos entraram e impediram que os iraquianos tivessem acesso às armas, que naquela época, o primeiro-ministro Nouri al-Maliki havia pago durante o governo de Barack Obama. Então isso é algo que sempre fica escondido entre os sauditas e os iraquianos. No entanto, os iraquianos perderam sua soberania porque os americanos ocuparam o Iraque, porque são os americanos que controlam o espaço aéreo sobre o Iraque. Os americanos atacaram muitos grupos iraquianos, sem nenhuma reação do Iraque. E o máximo que aconteceu com o Iraque foi em janeiro de 2020, quando os americanos voltaram a atacar.
In January 2020, when the Americans killed Brigadier General Qasem Soleimani, an Iranian that O general de brigada Qasem Soleimani, iraniano, foi nomeado pelo governo iraque, como anunciou nosso ministro na época, Ibrahim Jafari, como assessor militar oficial do Iraque. Portanto, ele não era apenas alguém atravessando as fronteiras. Pelo contrário, ele foi chamado pelo primeiro-ministro daquela época, Adil Abdelmahdi, para transmitir uma mensagem de Donald Trump durante o primeiro mandato dele. E, quando voltava ao Iraque para receber a mensagem de Donald Trump, foi aí que o presidente americano o matou. E matou também o chefe do Hashd al-Shaabi, as Forças de Mobilização Popular. Por que essa história? Porque as Forças de Mobilização Popular são o grupo formado pela população para combater o ISIS. Daí o nome, Forças de Mobilização Popular. E essas forças eram grupos diferentes que se uniram. Foram treinados pelos grupos iraquianos, que faziam a resistência contra a ocupação, já que os americanos se autodeclaravam forças de ocupação. Depois, passaram a integrar forças regulares iraquianas, sob o comando do primeiro-ministro. Em 2018, o primeiro-ministro Haider Abadi emitiu um decreto. E, em 2019, o primeiro-ministro Adel Abdelmahdi confirmou que essas forças ficariam sob o comando direto do primeiro-ministro. Quando os sauditas vão lá e as bombardeiam, estão bombardeando forças regulares. Não estão bombardeando milícias. Não estão bombardeando grupos, porque os diferentes grupos passaram a integrar essas forças. A maioria deles. Há outros grupos que se recusaram a entrar, mas a maioria se integrou e agora faz parte oficialmente das forças de segurança iraquianas. E bombardear 7 locais diferentes do norte do Iraque, começando por Nínive, Saladino, Wazit, Bagdá, Karbala e descendo até Basra. 7 locais com essa brutalidade não é algo que vimos os americanos fazerem exatamente no mesmo local, quando bombardearam deliberadamente as fronteiras entre a Síria e o Iraque para causar mais danos. Mas esse ciclo de violência tem mais a assinatura da Arábia Saudita. E os sauditas bombardearam as forças porque entendem que o Iraque talvez não esteja em posição de retaliar. No entanto, o que fizeram foi estragar o que o primeiro-ministro iraquiano, o novo primeiro-ministro Ali Zaidi, comunicou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ele deu aos grupos iraquianos até 27 de setembro para se desarmarem completamente. 27th of September to be completely disarmed. Now he can't do that anymore. The Saudi blew up. Agora, ele não pode mais fazer isso. Os sauditas provocaram isso por uma espécie de mentalidade tribal, mais do que por uma mentalidade estratégica. Você não os bombardeia. E agora, o que os iraquianos vão fazer é permitir que os grupos iraquianos respondam aos sauditas e depois negar a responsabilidade do governo. E isso não vai acabar bem para os sauditas, porque eles vão realmente atingi-los onde mais dói. E acho que isso será principalmente contra o petróleo. Os terminais de petróleo, ou contra algo que pertencia à família real. Porque isso também no Irã, também existe uma mentalidade tribal, e eles sabem como atingir uns aos outros. No entanto, isso não vai acontecer hoje nem amanhã. However, it is not going to happen today or tomorrow. There are still 4 more days or 5 days. Ainda faltam 4 ou 5 dias. Temos o 40º dia do Imam Hussein, quando milhões de muçulmanos xiitas do mundo inteiro vão a Karbala e depois a Najaf, para prestar homenagem e visitar os santuários do Imam Hussein e do Imam Ali em Najaf. Portanto, depois dessa cerimônia, que é sagrada para os iraquianos, quando todos estão ocupados com esse evento específico, acho que é aí que os iraquianos vão retaliar. E o que aconteceu com os sauditas é que eles realmente caíram numa armadilha. Agora a guerra está se ampliando e envolvendo mais frentes. Temos o Iraque, o Iêmen, o Líbano, todos os países do Golfo envolvidos, a Jordânia e depois o Irã. Elijah, que interesses a Arábia Saudita realmente busca ao intensificar sua postura ofensiva na região e agora participar ativamente desta guerra?
É muito difícil para os países do Golfo não atacar o Irã, porque o Irã atacou todos os países do Golfo, em especial os ativos dos Estados Unidos nesses países. Um desses países, no primeiro dia, quando o Irã retaliou e começou a bombardear ativos americanos, entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores iraniano e perguntou se poderia retaliar sem realmente causar danos. A resposta do Irã foi que declararia oficialmente guerra ao país deles se fizessem isso. Então, os países do Golfo nunca atacarão o Irã se o Irã demonstrar força. No momento em que o Irã demonstrar fraqueza, pode ter certeza de que a Arábia Saudita, Emirados, Bahrein e Jordânia vão se unir e atacar o Irã. Come together and will attack Iran. And it is not excluded that if E não está descartado que se os iraquianos não retaliarem contra a Arábia Saudita, é isso que vai acontecer. Haverá mais ataques contra o Iraque, que está paralisado, porque toda a receita do petróleo iraquiano, que representa 90% das finanças e da renda do Iraque, vai para o Banco Federal dos Estados Unidos antes de chegar ao Iraque. É por isso que os iraquianos estão mais unidos para retaliar contra os americanos ou para pedir ao governo que os americanos saiam, mesmo que agora eles estejam no Kurdistão, no norte do Iraque. Mas os grupos iraquianos podem fazer isso, e os iranianos agora não podem retaliar contra os sauditas, mas seus aliados podem. E o que vai acontecer é que mais grupos do Iêmen e do Iraque atacarão a Arábia Saudita nos próximos dias. Seria justo dizer ou supor que o ataque conjunto, ou na verdade saudita, como você apontou, contra o Iraque faz parte de um plano para, de certa forma, expandir a guerra, de modo que o Iraque se torne outro campo de batalha contra o Irã? Isso faz parte do plano americano e israelense ou é algo completamente diferente? É diferente porque, para os sauditas e os americanos, o Iraque está do lado do Irã. E quando falamos Iraque, não incluímos o Kurdistão. O Kurdistão fica no norte, nas fronteiras com o Kurdistão iraniano. E é lá que os separatistas curdos são treinados, financiados e apoiados com as armas que Donald Trump disse ter enviado a eles para que possam atravessar a fronteira. Então, não. Qualquer pessoa em Bagdá, até mesmo o atual primeiro-ministro, que Donald Trump afirmou ter sido ele quem nomeou, cairá em menos de 24 horas se tomar qualquer medida contra o Irã. Porque o Irã tem muitos amigos no Iraque. O Irã foi o primeiro a apoiar o Iraque contra o ISIS e também a ideologia do xiismo que ligou os dois países. Foi o primeiro a apoiar os curdos. Massoud Barzani disse isso. E foi ele quem declarou que Qasem Soleimani trouxe 4 aviões de carga cheios de armas que os curdos conseguiram barrar no portão de Erbil. Então, os iranianos também apoiaram os curdos. E eles têm uma boa relação com os curdos de Sulaymaniyah. No Iraque, há Erbil e Sulaymaniyah. Mas isso não significa que os curdos sejam contra o Irã. Pelo contrário, há curdos separatistas contra o Irã, nas montanhas curdas. Mas Erbil em si, como governo, está navegando com a Arábia Saudita, os americanos e o Irã. É por isso que, quando o Irã bombardeia o Kurdistão, o governo curdo, que é uma federação em Erbil, não reage, porque eles entendem que isso não é o que queriam, embora tenham querido se separar do Iraque em 2019 e tenham fracassado. Então agora entendem que precisam voltar a se reportar a Bagdá, porque querem receber os salários. Ainda assim, o governo em Bagdá está pagando seus salários, e existe um forte vínculo financeiro, mas não um vínculo pessoal, entre o Kurdistão e Bagdá. Por isso, eles não podem realmente se separar, e não podem começar a lutar contra o Irã. E é por isso que Donald Trump ficou muito irritado quando disse: oferecemos armas aos curdos, eles não as usaram para atacar o Irã. Portanto, o Iraque não é uma plataforma contra os iranianos, já que os americanos prestaram um enorme serviço aos iranianos ao remover Saddam Hussein.
Elijah, agora mais uma pergunta sobre a expansão da guerra. A expansão da guerra e o alargamento desse conflito beneficiam o atual equilíbrio de poder, em que o Irã está na prática ditando os termos, ou isso pode colocar o Irã em desvantagem? O que você pensa sobre isso? It is all in the advantage of Iran. É tudo em benefício do Irã. Quanto mais ampla a guerra se torna, melhor para eles. Porque então essa guerra ilegal, iniciada pelos israelenses e pelos americanos, terá de parar. Agora estamos sem saída. Donald Trump não tem uma estratégia. Ele nunca teve uma estratégia de saída, porque achava que venceria em 4 dias. Foi isso que Benjamin Netanyahu disse a ele. E agora ele está encurralado. Veja o que aconteceu 2 dias atrás. Os iranianos retaliaram contra a Jordânia, quando os americanos já não estavam mais disparando contra o Irã, porque os iranianos estão dizendo a Donald Trump: você controla o início da guerra, nós controlamos o fim. Você não determina quando essa guerra pode acabar. Por isso, eles continuam a guerra e nunca param. Therefore, they continue the war and they never stop. Today they bombed again Jordan. Hoje eles bombardearam a Jordânia de novo e bombardearam instalações dos Estados Unidos na Jordânia. Não a Jordânia como país, mas as instalações americanas na Jordânia. E os iranianos estão dizendo: eu tenho uma lista de 14 pontos com a assinatura de Donald Trump. Eu quero esses 14 pontos. Caso contrário, ainda estamos em guerra. Então, se a guerra se ampliar para Bab el-Mandeb, onde os Ansarullah agora estão cobrando taxas, e é aí que eles começam a falar em exigir taxas, a guerra se expande para o Iraque. E então, os iraquianos, em alguns dias, começarão a atingir a Arábia Saudita. O Irã já está atingindo diferentes países do Golfo, onde houver instalações americanas, em especial o Kuwait, e depois a Jordânia. Quanto maior a guerra se torna, mais isso favorece o Irã e pressiona Donald Trump a resolver essa confusão que ele criou, e na qual não conseguiu alcançar nenhum dos seus objetivos. Como a estratégia do Irã evoluiu desde fevereiro deste ano, porque estamos vendo o Irã conseguir superar os desafios de enfrentar uma das forças militares mais fortes do mundo, os Estados Unidos e, imagino, Israel também. Israel, então eles provaram que mesmo sem ser uma grande potência em termos de capacidade militar, conseguiram vencer a guerra e dissuadir as forças americanas e israelenses. Agora vemos o Irã lançar ataques contra a Jordânia sem aviso prévio, o que é uma novidade. Então, como a estratégia de Teherã evoluiu, de certa forma como consequência de lidar com o governo Trump e do colapso do memorando de entendimento? Essa é uma pergunta muito boa. Há uma ignorância total sobre a mentalidade iraniana. O povo iraniano nunca tem pressa. Eles fazem as coisas no próprio ritmo. E são pessoas muito ponderadas. No âmbito militar e fora dele, até na vida cotidiana, você não vê uma reação imediata dos iranianos. Os iranianos fazem uma pausa. Eles engolem as palavras antes de dizê-las, para pensar cuidadosamente. No caso dos iranianos, o que aconteceu? E digo isso porque a conduta deles na guerra é exatamente a mesma. Então os americanos e os israelenses começaram a guerra contra o Irã. O Irã retaliou, não como em junho de 2025, depois de 18 horas, mas depois de 2 horas, 1h30, apenas para enviar uma mensagem. Estávamos prontos para vocês. Não porque estivessem com pressa, mas porque já tinham todos os planos. E dizer aos israelenses e aos americanos: vocês não vão nos derrotar, porque estávamos preparados. E vamos mostrar a vocês que estamos preparados. Então a guerra começou, e houve a troca de mísseis. Assim, o Irã mostrou aos americanos, e foi, de certa forma, beneficiado por essa guerra, porque sempre teve medo de que ela acontecesse. Os americanos chantageavam os iranianos com a possibilidade de travar uma guerra contra o Irã. Até que romperam esse tabu, lançaram essa guerra, e o Irã descobriu que, na verdade, não é tão difícil resistir ao país mais poderoso do mundo, apoiado pelo exército mais poderoso do Oriente Médio.
Ambos têm capacidade nuclear, ambos têm armas nucleares, e o Irã não. Capable, and both have nuclear power, and Iran doesn't. So the mentality of sacrifice of ideology. Então falta em Israel e nos Estados Unidos essa mentalidade de sacrifício, de ideologia, de paciência. Para os iranianos não existem perdas, existem sacrifícios. Essa é a ideologia. Para o Ocidente, há vitórias ou derrotas. E a noção de vitória e derrota é completamente diferente para o Irã e para os grupos ideológicos. Porque derrota é quando você se rende, quando levanta a bandeira branca, quando um lado dizima o outro adversário, quando o outro adversário não consegue mais reagir, quando o outro adversário deixa de existir e quando o atacante alcança todos os seus objetivos. And when the attacker achieved all his objectives. All that didn't happen with Iran. Nada disso aconteceu com o Irã. Então Donald Trump passou de mudar o regime para eleger o novo grande ayatollah e o líder da revolução, para destruir toda a capacidade iraniana, para conversar com os iranianos, para negociar com os iranianos, para destruir a capacidade de mísseis, para enriquecimento zero. E então ele começou a recuar e disse, certo, vamos assinar o memorando de entendimento. É viável? É aceitável? Certo, o Irã tem a reivindicação legítima de manter mísseis para se defender. E o Irã tem uma reivindicação legítima de recuperar seu dinheiro. And Iran has a right demand to collect its money back, that is a frozen asset, and also to lift the sanctions. Esse é um ativo congelado, e também basta suspender as sanções. E Donald Trump recuou em tudo isso, e não fez nada. Então os iranianos não têm pressa, eles têm toda a paciência do mundo. E estão dizendo, nós continuamos a guerra, fomos duramente atingidos e sofremos ataques. Nossos filhos foram mortos em uma escola, 165. Vocês mataram 5.000 iranianos, mas não destruíram o país. Pelo contrário, a solidariedade no Irã. Então, o que aconteceu agora é que Donald Trump está, na verdade, Trump e a Constituição. Ele vai aceitar que o Irã imponha taxas sobre os serviços nos estreitos. Ele está completamente enganado se acha que isso será o fim da guerra. Não é isso que o Irã quer. O Irã conseguirá isso, queira Trump ou não. Mas o Irã quer a suspensão das sanções. O Irã quer seu dinheiro de volta. O Irã quer indenização pela guerra. Como compensação pela guerra, o Irã pode fazer um acordo por meio de tarifas de passagem até arrecadar 300 ou 400 bilhões de euros, dependendo da estimativa que fizer. Então, alguém vai pagar ao Irã por todos os danos causados pelos israelenses e pelos americanos. Portanto, mesmo que Donald Trump dissesse amanhã, eu aceito que o Irã cobre as tarifas, os iranianos não estão esperando a aprovação dele. Não se importam com a aprovação dele e não vão parar por causa dela. Eles querem continuar até que todos os seus objetivos sejam alcançados, porque os americanos não conseguiram atingir nenhum dos seus objetivos. Então o Irã agora quer esse objetivo e, acima de tudo, quer que o primeiro parágrafo fim da guerra no Líbano seja incluído. Eles não se importam com o memorando de entendimento entre o Líbano, os Estados Unidos e Israel, porque sabem que Israel nunca vai se retirar. E Benjamin Netanyahu disse isso, não eu. Ele disse, não vamos recuar nem 1 centímetro do Líbano. Então os libaneses estão esperando. Aqueles que não são pró-Israel e não pertencem aos maronitas cristãos de extrema-direita. Eles estão esperando porque sabem que só o Irã pode impor aos israelenses uma retirada. Não Donald Trump. Não um acordo com os israelenses. Então esta é a situação hoje. E é isso que Donald Trump não consegue entender, porque ele ainda acredita, equivocadamente, que ao permitir que o Irã fique com o que o Irã pode obter de qualquer forma, sem a permissão dele, vai acabar com esta guerra. Não vai. E ele vai carregar esse problema com ele até o fim do mandato. Elijah, vamos falar rapidamente sobre a Jordânia. Esta manhã, vi uma reportagem muito interessante no New York Times. A reportagem dizia que centenas de figuras políticas, jurídicas e de outras áreas da Jordânia assinaram na semana passada uma carta aberta pedindo a retirada das forças dos Estados Unidos da Jordânia.
Isso é muito incomum, eu acho. A Jordânia tem sido, é claro, um estado cliente dos Estados Unidos há vários anos. Então, diante dessa informação, é justo dizer que até mesmo antigos aliados regionais dos Estados Unidos, vamos chamá-los assim, agora estão efetivamente buscando estruturas alternativas de segurança que não sejam centradas no poder militar americano. Bem, isso é muito bom, porque esse é um dos objetivos não declarados dos americanos, dos iranianos. Ver os americanos fora de todo o Oriente Médio e da Ásia Ocidental. Na verdade, não é só a Jordânia. Todos os países do Oriente Médio, os países do Golfo, estão extremamente irritados com os iranianos, porque o Irã os bombardeia e eles não podem retaliar, porque não são mais fortes que o Irã. E porque achavam que os americanos iriam defendê-los, até perceberem que os americanos não conseguem defender a si mesmos e seus ativos no Oriente Médio. Então hoje todos esses países estão questionando a presença dos americanos. Estão dizendo, bem, nós não fomos consultados. Somos insultados o tempo todo pelo presidente americano. E fomos humilhados. Sentimos a humilhação que os iranianos nos impõem, porque não podemos retaliar. Não temos poder. Não temos ninguém para nos defender. E no fim das contas, a presença dos americanos se tornou um passivo e não uma vantagem. Essas mesmas vozes estão surgindo na Jordânia, e são as mesmas no Iraque. São as mesmas na Arábia Saudita, no Kuwait, no Bahrein, nos Emirados, no Catar. E é por isso que outras alianças estão surgindo, com a China, com a Turquia, com o Paquistão. Eles querem criar, digamos, um plano B, porque não podem realmente pedir a alguém como Donald Trump que vá embora. Ele vai atacá-los, porque eles não são fortes o bastante. Então, eles vão preparar o terreno para uma oportunidade melhor no futuro de se livrar dos americanos, porque não conseguem se livrar dos iranianos. Eles são vizinhos, por uma questão geográfica, gostem ou não. Eles odeiam isso, mas não podem fazer nada a respeito. E entendem que o Irã os bombardeou hoje. E se os americanos não conseguirem impor sua vontade ao Irã, e estão fracassando nisso, então o Irã se tornou a superpotência regional. Esse era exatamente o objetivo de Benjamin Netanyahu. E com seu erro de convencer Donald Trump a ir lutar contra o Irã e travar uma guerra, ele entregou isso ao Irã. Com certeza. E acho que, se pudermos apontar um desdobramento positivo que está surgindo deste conflito, é o fato de que mais estados do Oriente Médio, e provavelmente mais países em geral no mundo todo, porque muitos deles abrigam bases dos Estados Unidos, estão começando a entender que as bases militares americanas são apenas uma ferramenta da defesa avançada dos Estados Unidos. Elas têm muito pouco a ver com a proteção real, com a segurança desses estados diante de possíveis adversários ou de adversários já existentes. Então, eles estão começando a perceber que abrigar essas bases, na verdade, coloca em risco a própria segurança. Isso não os protege de fato. E esse é, claro, um dos resultados desta guerra que acabou se voltando contra os Estados Unidos. One of the outcomes that backfired on the United States from this war. Yes, that is correct. Sim, isso está correto. Há uma frase de um general, não do general de Gaulle, é de François Mitterrand, o presidente François Mitterrand, que disse que um país que tem uma base onde os soldados podem entrar e sair sem a permissão do Estado é um Estado ocupado. A Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, está ocupada, porque há bases americanas por toda parte. E essas bases americanas não servem para defender a Europa, porque a Europa não precisa de defesa. A Europa não está em guerra com ninguém. Os americanos começaram a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas essa não era uma guerra europeia. Foi por causa do fornecimento russo de gás e petróleo para a Europa que os americanos quiseram impedir isso. Donald Trump tentou e fracassou. Merkel, a chanceler alemã, o fez recuar.
E depois Joe Biden conseguiu explodir o gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha. Em seguida, ele financiou a guerra, junto com os britânicos, entre a Ucrânia e a Rússia. Então, todas essas bases, cerca de 800 no mundo todo, não existem para proteger países que não precisam de proteção. Elas existem para ocupar esses países, para criar uma base avançada. São para conduzir guerra contra outros países. É por isso que o CENTCOM está sediado no Bahrein, para atacar o Irã. Os americanos estão baseados na Arábia Saudita. Por quê? A Arábia Saudita não precisa de defesa. E se eles achavam que o Irã iria atacá-los, o Irã nunca atacou a Arábia Saudita, o Kuwait ou os Emirados. Os iranianos começaram isso quando os americanos iniciaram a guerra contra o Irã. E o Irã retaliou porque esses países têm bases americanas. Então, essas bases existem para garantir que todas as monarquias continuem usando o dólar para vender seu petróleo, porque é assim que o Império dos Estados Unidos se mantém. E isso é o que hoje se tornou um passivo, porque o dólar está preso ao petróleo. E hoje, o declínio do Império dos Estados Unidos, por fracassar em seu objetivo militar contra o Irã, será o começo do fim do Império Americano. E vai começar pela Ásia Ocidental. E está começando porque os Estados Unidos estão perdendo a imagem, estão perdendo sua posição de prestígio. E agora haverá outros países que dirão não aos Estados Unidos, porque já existe um exemplo. Esse exemplo é o Irã. E agora os chineses estão rindo, porque estão aprendendo. Os russos estão aprendendo com a guerra, porque isso é inevitável. Todos os países tiraram lições das guerras e implementaram o que é melhor para seus exércitos. Todo mundo está aprendendo ao observar o comportamento americano, ao observar a retaliação iraniana. Quais são os elementos militares que permitiram ao Irã resistir e infligir danos ao seu inimigo? E tudo isso está sendo estudado, a ponto de agora ficar visível que os americanos não conseguem vencer uma guerra contra um país determinado a não se render. Com certeza, eu não poderia concordar mais com você. E, sabe, na semana passada eu vi na mídia russa uma reportagem sobre a reunião do presidente russo, Vladimir Putin, com oficiais da Marinha. E uma das coisas que Putin disse a eles, a liderança naval, foi: devemos adotar a política assimétrica de guerra naval que o Irã aperfeiçoou com eficácia. Então isso só comprova o que você acabou de dizer. Tanto a Rússia quanto a China e outros estados estão aprendendo muito. E parece que Washington prestou um grande desserviço a si próprio ao iniciar esta guerra. Isso é verdade. Sim, eu concordo. E Elijah, a outra coisa que eu queria destacar. O Iêmen é um ator interessante e desempenha um papel muito interessante neste conflito. Até hoje, o Estreito de Bab al-Mandab não está totalmente fechado, mas está fortemente afetado. E opera sob graves riscos de segurança, depois que o Ansar Allah declarou um bloqueio direcionado à navegação saudita. Mas, pelo que pude perceber, o tráfego comercial continua, embora em níveis reduzidos, é claro. Como o Ansar Allah pode responder à ampliação da guerra e o que você prevê que essa resposta possa envolver? O Ansar Allah já declarou que seu objetivo é impor taxas em Bab al-Mandab. E eles impuseram um bloqueio a todos os navios sauditas por uma razão simples. Eles observaram o Irã e aprenderam a lição, assim como a China e a Rússia. Hoje entendem que estão em uma passagem de navegação muito importante. Em especial, quando o Estreito de Hormuz é fechado, os iranianos não vão reabri-lo sem uma solução para Bab al-Mandab. É aqui que se cria a solidariedade entre o Irã e seus aliados, porque agora os iranianos vão apoiar os iemenitas para impor aos sauditas o fim de 11 anos de sanções e bloqueio. Hoje, ninguém consegue pousar no Iêmen sem a permissão dos sauditas. Ninguém consegue enviar um navio ao Iêmen sem a permissão dos sauditas.
Então o Iêmen não pode mais aceitar isso. E essa é a melhor solução. O que está acontecendo com os sauditas hoje? Eles estão em sérias dificuldades financeiras e não conseguem sustentar isso. Porque pelo Bab al-Mandab, eles costumavam exportar entre 3 milhões e 500 mil e 4 milhões e 200 mil barris de petróleo por dia, dos dois lados. O lado do Bab al-Mandab, onde o 3,500,000 to 4,200,000 navios-tanque maiores, de 2 milhões de barris, podem passar, e ao lado do canal de Suez, por onde navios-tanque menores podem passar. E agora, eles ficaram só com o canal de Suez, e já não conseguem exportar 3 milhões e meio de barris por dia. Pelo contrário, conseguem exportar apenas entre 400 mil e 500 mil, por causa da logística do canal de Suez. Eles precisam chegar, descarregar o petróleo, permitir que ele seja transportado por oleoduto até o Mediterrâneo e então levá-lo em outro navio. Isso custa muito dinheiro. E depois eles têm que contornar toda a África, o que acrescenta de 4 a 5 semanas, além de mais seguro, mais tempo para os marinheiros e o capitão, e custos para os navios e tudo mais, para transportar petróleo para a Ásia. Então, isso vai refletir extremamente mal na economia mundial. A solução é suspender as sanções em Bab al-Mandab. A Arábia Saudita fará isso? De jeito nenhum. Eles preferem morrer primeiro. No entanto, se os iranianos vincularem Bab al-Mandab ao Estreito de Hormuz, e é isso que eles vão fazer, então sim, há possibilidades. E isso responde à sua primeira pergunta. Quando a guerra fica maior, se amplia, atinge muitos pontos de estrangulamento, atinge mais de um teatro, é aí que a solução se torna importante. E é aí que os americanos vão impor aos sauditas a solução de suspender as sanções em Bab al-Mandab. Os iranianos não têm mais receio de exportar armas para os iemenitas, porque os iemenitas já têm o conhecimento técnico. Eles podem fabricar seus próprios mísseis e seus próprios drones. Não precisam mais do Irã. Como os russos, quando receberam o primeiro carregamento de drones do Irã, e agora conseguem produzir milhares por dia e por semana. Então o conhecimento técnico está lá. Agora é hora de mudar a ordem no Oriente Médio. Quem controla o quê e as sanções? Para pôr fim a essas medidas ridículas e mortais que os americanos inventaram apenas para causar sofrimento aos povos do Oriente Médio. Com certeza. Você acha que o governo Trump está começando a perceber que o dano que o Irã pode causar ao fechar o Estreito de Hormuz e também Bab al-Mandab é muito maior do que o dano que os Estados Unidos podem causar ao Irã realizando ataques e impondo sanções ao país? Sim. Se eu olhar para o bombardeio de ontem à noite pelos americanos, eles bombardearam alvos que já tinham sido bombardeados, incluindo áreas residenciais. Eles não têm mais nenhum conjunto de alvos, nada militar que possam atingir no Irã. E se conseguirem, o Irã pode reproduzir imediatamente tudo de que precisar. É um país de 1.648.000 km², com 92 milhões de pessoas que estão sob sanções há 47 anos. Pessoas que aprenderam a revidar, que querem fazer suas próprias coisas por conta própria, que aprenderam a contar consigo mesmas. Elas não vão ser flexíveis com os americanos, que fracassam em seus objetivos. Agora, os iranianos entendem plenamente a dor que Donald Trump está sentindo, porque há disputas internas no Irã entre os que querem que esta guerra continue e recusam negociações com os americanos e os que querem continuar as negociações sem se render aos americanos. Então esse não é o ponto. Mas há hoje no Irã um movimento muito forte que quer que a guerra continue até o fim e não quer negociar com os americanos. Essa é uma posição de força, porque o país está produzindo os mísseis e os drones necessários. Ele está tomando a iniciativa, como você corretamente disse no início, de atacar primeiro a Jordânia, quando os americanos não esperavam isso. O que significa que eles não têm medo.
Eles têm os meios. Eles conseguem sustentar uma guerra longa, aceitam os danos, porque são perdas materiais, estão prontos para fazer sacrifícios. Não têm noção de derrota, não entendem o que é derrota. Isso não existe no dicionário deles. Só existe contra o inimigo. Então o inimigo pode ser derrotado, mas eles não serão derrotados, porque com o que você pode ameaçar um iraniano? Com a morte? Bem, eles acham que vão para um mundo melhor. Isso não é uma ameaça. Então, é isso que os iranianos estão oferecendo hoje. E é por isso que os iranianos não serão flexíveis diante de Trump, a menos que ele diga, estou pronto para implementar os 14 pontos. E os iranianos farão exatamente o mesmo. Dirão, tudo bem, não começamos pelo parágrafo 5, mas pelo parágrafo 1. Elijah, você fez uma observação muito interessante e fascinante sobre a guerra contra o Irã, marcar, de certa forma, o começo do fim do Império Americano. É um império que trava guerras e faz tudo o que pode para manter sua hegemonia, tanto em termos militares quanto econômicos e políticos. Agora, isso quase parece contraproducente para o governo Trump, que realmente se concentra na primazia americana. Parece contraproducente ou contraintuitivo querer encerrar a guerra, porque encerrar a guerra, nas circunstâncias atuais, significaria reconhecer a derrota. Então, como você vê essa espécie de dualidade da questão se desenrolando daqui para frente? Washington quer preservar sua primazia, mas ao mesmo tempo encerrar a guerra com o Irã dando as cartas significa, na prática, reconhecer a derrota. Então, o que resta para Trump neste momento? What is Trump left with at this point in time? Então esse reconhecimento é lógico para você, para mim e para muitos observadores, mas não para Donald Trump, porque ele tem outra versão. Ele vai começar dizendo, destruímos o programa nuclear deles, destruímos as forças militares deles, destruímos a marinha deles, destruímos todos os sistemas de defesa deles. Eles não têm mais radares, eles não têm nada. Mesmo que eles ainda controlem o Estreito de Hormuz, ele diria, nós controlamos o Estreito de Hormuz, mas vamos negociar. Então ele vai encontrar uma saída, porque não é a primeira vez. O problema, Lena, não está aqui. O problema é quando ele pensa, porque ele entendeu tudo errado desde o início. Quando um presidente não ouve os 18 serviços de inteligência que trabalham para ele, para lhe dizer quais são as previsões, o que está acontecendo e o que pode acontecer no Irã, e considera Tulsi Gabbard, a diretora, uma estúpida, que não entende nada, esse não é um presidente que ouve os fatos ou a realidade, porque é uma decisão política baseada na visão dele próprio, que é uma visão muito pobre. Porque ele já disse, no último ano do seu primeiro mandato, que estava esperando ao telefone o Irã ligar, e o Irã nunca ligou de volta. Então ele não aprendeu com a história, porque o ataque à Venezuela lhe deu impulso, e ele sentiu, como uma pessoa narcisista que está no topo do mundo e pode fazer qualquer coisa. Bem, ele não levou realmente em consideração o que o Irã está planejando. Ele atacou o Irã. Vai pagar o preço. Vai pensar de forma diferente e dizer qual é o dano mínimo e quais são as opções que me restam. E essas pessoas levianas, cujo QI não é maior que a temperatura ambiente, vão dizer a ele que ele e sua equipe deveriam aceitar o cessar-fogo com o Irã. Mas ele não entende o que o Irã está esperando, o que foi preparado para ele. Os iranianos não vão aceitar sem uma lista de exigências. E é aí que ele vai sentir a armadilha. Ele vai para a eleição, para as eleições de meio de mandato, e continua dizendo, não me importo, não me importo. Mas agora pediu mais dinheiro ao Congresso, porque sabe que a vida dele vai virar um inferno quando os democratas vencerem as eleições de meio de mandato, porque ele não conseguiu cumprir nenhuma das promessas. Sem guerras, gasolina muito barata. Todo mundo viveria confortavelmente nos Estados Unidos. Todas as promessas dele foram quebradas. Ele fez completamente o oposto.
E por causa disso, vai para as eleições de meio de mandato sem uma solução com o Irã. E o Irã vai transformar a vida dele no inferno, sem disparar uma bala, apenas com calma e planejamento estratégico, para pedir aos poucos uma exigência que ele não espera. E nada fora dos 14 pontos. And nothing outside the 14 points. Because the 14 points, Lena, include one point. Porque os 14 pontos, Lena, incluem um ponto do qual as pessoas precisam estar cientes. O programa nuclear será discutido depois da implementação de todos esses fundos, não antes. Então ele vai acabar não falando de um plano que achava que faria melhor do que Barack Obama, o JCPOA de 2015. E não vai apresentar plano nenhum em relação ao programa nuclear iraniano, nem a qualquer outro programa, os mísseis, o apoio aos aliados. E ele vai ter que começar a pensar em liberar o dinheiro iraniano, a menos que aceite a derrota e encerre esses 2 anos e meio sem dar nada ao Irã, mas com a vida virando um inferno e os iranianos cobrando taxas pela navegação, não pelos serviços. Porque se ele não pagar, o Irã vai cobrar taxas pela navegação. Elijah, muito obrigado por se juntar a nós e por esta conversa tão fascinante. Obrigado por nos ajudar a entender o que está acontecendo e por realmente explicar tudo em detalhes. Eu agradeço muito suas análises e seu conhecimento sobre o assunto. Recomendo muito que sigam Elijah no X. E mais importante ainda, confiram o site dele, onde ele publica suas pesquisas e seus excelentes artigos. Vocês encontrarão o link do site na descrição abaixo. Elijah, muito obrigado e estou pelo nosso próximo episódio. Agradeço as palavras gentis e o convite. É sempre um prazer.